Bem, é hora do regime terrorista islâmico no Irã finalmente cair. E o presidente Trump avisou que o Irã será duramente atingido pelos Estados Unidos se manifestantes forem mortos. O regime iraniano de 45 anos colapsou esta noite. A enorme muralha de segurança que Khamenei afirmou ser inquebrável, construída a um custo de bilhões de dólares, não caiu devido a um ataque de míssil de fora, mas por uma traição histórica de dentro, uma rebelião. No momento em que um oficial iraniano apareceu na câmera e disse: "Estão prontos para qualquer ação para destruir a República Islâmica? E saiba disso." Foi o anúncio oficial do fim de uma era no Oriente Médio, e aqui está esse ponto de virada histórico. A cidade de Abidanã caiu completamente, mas as imagens que você está prestes a ver não são de uma ocupação, mas um documento de libertação. Em vez de apontarem suas armas para o povo, a polícia está celebrando o fim do regime nos telhados das delegacias junto com o povo, enquanto a força de elite do regime, a Guarda Revolucionária e a RGC, jogou seus uniformes no lixo e fugiu, a Bolsa de Valores de Teherã e o Grande Bazar fecharam suas portas. Hoje não é um dia comum no Irã. É o colapso de uma ditadura totalitária através de sua própria guerra civil e o renascimento da antiga nação persa das suas cinzas. Agora este vai ser um tema controverso e eu não me importo se o YouTube não o promover. Vou expor a verdade de qualquer maneira. Tópicos controversos como este acabam sendo suprimidos pelo algoritmo, exceto quando você força o algoritmo a promovê-lo clicando no botão de curtir. O que derruba regimes não é a voz das multidões nas ruas, mas o silêncio dos oficiais uniformizados ordenados a parar essas multidões. O que está acontecendo no Irã agora não é um evento social clássico, mas uma traição pretoriana, ou seja, a espada encarregada de proteger o regime se voltando contra seu dono. O ponto de ruptura ocorreu quando um oficial da Força Aérea iraniana arriscou sua vida e sua família ao aparecer diante das câmeras e pronunciar aquelas palavras proibidas. "Estão prontos para qualquer ação para destruir a República Islâmica. E saiba disso." Este é um ponto de virada histórico equivalente ao momento em que o exército egípcio virou os canhões dos tanques na Praça Tahrir, ou quando o exército abandonou seu sesco durante a Revolução Romena. Nas imagens que você vê na tela, um policial iraniano queima um cartaz de Khamenei e em seguida escreve as seguintes palavras na parede com spray que tira do bolso. O policial escreve Javed Shah na parede. Este slogan é geralmente usado para expressar nostalgia pelo ou apoio ao antigo regime no Irã, a dinastia Pahlavi. Quando usada como slogan, esta frase significa "Viva o Shah" ou "Shah imortal". É um slogan comum usado hoje para fins de protesto por grupos que se opõem ao regime atual no Irã e que apoiam a monarquia. O povo iraniano distingue claramente o Exército Nacional, a Artesh, com sua história de 2.600 anos dos guardas revolucionários, e RGC, que servem como ferramenta ideológica do regime. Como observou o analista sênior Morad Vaezi, as pessoas esperam que o exército apoie a nação, e dados do campo provam que essa expectativa não é apenas uma esperança, mas se tornou uma realidade. Localizada em um ponto estratégico na província de Eilam, Abidanã entrou para a história como a primeira cidade a ser apagada do mapa do regime e adicionada ao mapa de soberania do povo. Com os governadores nomeados pelo regime, administradores de distrito e chefes de segurança tendo fugido, e os manifestantes tendo assumido o controle total dos edifícios públicos, esta cidade é agora uma zona livre. Em imagens vindas da região e confirmadas, vê-se o povo dançando nas ruas em celebração. As portas das delegacias estão abertas ao público e o muro do medo construído ao longo de muitos anos está completamente demolido. A queda de Abidanã não é apenas um sucesso local, é uma prova concreta de viabilidade para as outras 70 cidades. Quando uma cidade cai, a barreira psicológica é quebrada e outras seguem. A direção do barril mudou. 2 militares uniformizados são vistos carregando não a bandeira da República Islâmica, mas a bandeira do leão e sol da era do Shah. Isso não é simples insubordinação. É prova de que a cadeia de comando,
nos escalões inferiores do exército está fraturada, e que a lealdade agora não está com Khamenei, mas com as raízes históricas da nação. Se um soldado, enquanto veste seu uniforme, carrega a bandeira da monarquia, que deseja restaurar, em vez da bandeira do regime, que deveria derrubar, o jogo acabou para esse regime. O maior poder do regime, o medo, agora mudou de lado. No passado, o povo temia a guarda revolucionária. Agora, a guarda revolucionária tem medo de sair às ruas com seus uniformes. Em muitas cidades, especialmente nos subúrbios de Teherã e no interior, há relatos de forças de segurança tentando escapar em roupas civis, abandonando seus veículos. O cenário mais assustador para regimes totalitários é quando a polícia recua em vez de retaliar, ou pior, abaixa seus escudos e se junta ao povo. Este é o colapso do Banco da Lealdade. Em Abdanan, a polícia escolheu se juntar à revolução honrando seu uniforme em vez de resistir à raiva do povo e atirar neles. A imagem da polícia ombro a ombro com o povo nos telhados das delegacias é como o último prego no caixão do regime de Khamenei. No entanto, a situação não é tão pacífica em todos os lugares. Na cidade de Bojnord, as coisas tomaram um rumo muito mais dramático. O povo está perseguindo as forças de segurança do regime que os oprimiu por anos, rua por rua. O caçador e a presa trocaram de lugar. Os uniformizados estão fugindo, a população civil está os perseguindo. Isso mostra que a autoridade não apenas colapsou, mas também foi revertida. O mito da invencibilidade foi destruído. A força de elite mais confiável do regime, a Guarda Revolucionária, IRGC, que foi alimentada com bilhões de dólares, perdeu completamente sua aura de invencibilidade desaparecida. E muitas áreas, as bases do IRGC estão sendo invadidas e tomadas, indefesas contra a fúria do povo. Mais importante ainda, o povo está invadindo os próprios armazéns de alimentos e complexos comerciais da Guarda Revolucionária Islâmica, apreendendo recursos. Este é o oposto exato do cenário em Gaza. O regime, que faminta o povo por anos sob o pretexto de sanções econômicas, agora enfrenta a ameaça de fome, enquanto seus próprios estoques são saqueados pelo povo. Isto é um colapso logístico. Um regime que não pode alimentar seu exército, não pode travar guerra. O coração do regime bate no famoso Grande Bazar de Teherã. O bazar é a válvula de escape histórica da política iraniana. Historicamente, sempre que o bazar virou as costas ao regime, como fez com o Shah em 1979, esse regime caiu em semanas. E hoje, o bazar fechou suas persianas. Mas desta vez, não é por causa da inflação ou dos impostos. Fechou para uma greve puramente política com gritos de liberdade surgindo entre as lojas. Chegamos a um ponto em que comerciantes, lojistas e o mundo dos negócios perderam completamente a esperança no regime e transformaram a retórica de crise econômica em ação de crise do regime. O fechamento do bazar significa que as artérias financeiras do país foram cortadas, o fluxo de caixa parou e o regime é incapaz de continuar suas operações diárias. A divisão dentro do regime alcançou de baixo para cima. O presidente iraniano Messoud Pezeshkian fez uma confissão histórica e chocante na televisão estatal ao vivo, dizendo: "Eu sou o culpado, o povo não é culpado, precisamos corrigir nosso comportamento." Esta declaração é a confirmação de mais alto nível de que o regime perdeu sua legitimidade internamente e que a desculpa de forças ou agentes externos não funciona mais. Quando um capitão admite seu erro enquanto um navio afunda, não há mais esperança para esse navio. Esta confissão é um colapso psicológico massivo que confirma a fraqueza do regime e encoraja as massas indecisas nas ruas. Nas ruas, edifícios públicos e até mesmo dentro de algumas unidades militares, a bandeira ideológica do regime está sendo baixada e substituída pela bandeira histórica do Leão e Sol do Irã, ou simplesmente pela bandeira do Irã. Isso não é uma simples troca de tecido, é uma limpeza ideológica. O povo está derrubando os símbolos de 46 anos de governo opressivo e retornando à sua própria identidade histórica nacional. Esta não é uma guerra religiosa, mas uma guerra para recuperar a nação.
O fato de que os soldados estão mudando a bandeira que carregam em seus uniformes é o sinal mais concreto de que sua lealdade não é mais ao escritório do Velayat Faqih, mas à nação iraniana. Os protestos estão fora de controle, não apenas no interior ou nas regiões curdas, mas também no coração industrial do Irã. Imagens da cidade de Fulad Shah, perto de Isfahan, mostram que a revolta atingiu um nível irreversível. A União dos Trabalhadores Industriais, Estudantes, Lojistas e da classe média cortou completamente a linha vital econômica do regime. A produção foi interrompida e as ruas explodiram. O tamanho e a determinação das multidões em Fulad Shah desmentem a mentira do regime de que há problemas apenas em certas regiões. Como o analista Morad Vaezi alertou repetidamente, o regime de Khamenei está à beira do colapso e, como todos os ditadores ao longo da história, jogará sua última carta, intensificar a violência e aprofundar o caos. O regime pode tentar recuperar o controle que está perdendo, derramando sangue e espalhando medo. No entanto, Vaezi faz uma adição muito crítica. Matar pessoas é um crime, e após a queda do regime, a raiva do povo será direcionada a essas forças opressoras. Este aviso cria um enorme medo de julgamentos de Nuremberg entre as forças de segurança que atualmente cumprem as ordens. As forças de segurança estão desobedecendo ordens hoje para evitar serem julgadas amanhã. O cartão de violência do regime está se voltando contra ele devido ao medo do seu próprio aparato de segurança. Mensagens publicadas pelo príncipe herdeiro exilado Reza Pahlavi estão dando direção e visão à raiva sem liderança nas ruas. O apelo para manter a disciplina e o plano de transição mostram que o que está acontecendo está se transformando em uma revolução organizada e direcionada, em vez de um caos descontrolado. As pessoas gritando slogans a favor do Shah nas ruas simbolizam não apenas um anseio por uma pessoa, mas uma busca por ordem, prosperidade e honra nacional diante da devastação econômica, corrupção e caos trazidos pelo regime. As pessoas veem o fracasso de um experimento teocrático e querem retornar aos dias estáveis em sua memória histórica. Desta vez, o mundo não está em silêncio. Não é como 2009 ou 2019. A diáspora iraniana e a mídia global estão garantindo o fluxo de informações, apesar dos apagões de internet no Irã. Graças aos terminais Starlink, redes VPN e corajosos jornalistas cidadãos, agora é impossível para o regime realizar massacres sob o pretexto de que ninguém está assistindo. Cada bala, cada prisão se torna viral nas redes sociais em questão de segundos, aumentando a pressão internacional, estrangulando o regime. Essa transparência tirou do regime a capacidade de operar no escuro. Com os olhos da comunidade internacional sobre eles, a capacidade das forças de segurança de cometer atrocidades é limitada, dando aos manifestantes uma vantagem moral. O povo iraniano superou o muro do medo que foi tecido ao longo de 45 anos. Quando uma cidade, Abadan, caiu, deixou de ser uma possibilidade teórica que outras poderiam cair e tornou-se uma realidade comprovada. A polícia mudou de lado, o exército sinalizou, o bazar fechou e o presidente admitiu sua culpa. Embora cada uma dessas peças sozinha seja suficiente para abalar um regime, quando todas acontecem ao mesmo tempo, o resultado é inevitável: colapso. Este não é o começo do fim do regime, é o fim em si. A autoridade de Khamenei agora existe apenas no papel. As ruas recuperaram sua legitimidade. A bandeira tremulando em Abidanan representa não apenas uma cidade, mas o futuro de todo o Irã. A história está sendo escrita e estamos testemunhando o último suspiro de uma ditadura. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para se manter informado sobre as análises exclusivas da PPR Global, inscreva-se em nosso canal e lembre-se de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado.